E aí, galera do planeta Terra, terráqueos, todo mundo tranquilo e na boa? Hoje, bora dar uma continuada na nossa aula sobre respiração celular. Lembrando que a respiração celular é importante porque vai nos garantir energia. De onde a gente tira essa energia? Dos alimentos. Os alimentos contêm glicose. Que alimento? Não, os alimentos chamados de carboidratos. Lá no seu citoplasma ocorre um processo chamado de glicólise. E durante a glicólise ocorre a quebra da glicose. E com isso ocorre a liberação de hidrogênio e elétrons. E a partir desses hidrogênios e elétrons, no final do processo, ocorre a formação de energia. Normalmente o ciclo de Krebs costuma matar todo mundo. Todo mundo, é muito difícil, eu não entendo. Pelo amor de Deus, é um monte de nome, um monte de bolinha, um monte de coisas que acontecem. Então, tô aqui para te mostrar que não é de outro mundo, que é bem tranquilo. E a gente vai entender que o ciclo de Krebs, na verdade, vai servir para nos fornecer muitas moléculas de NADH e uma molécula de FADH. E essas moléculas vão ser direcionadas para o final do processo, para assim a gente gerar energia. Então, sem mais enrolações, simbora para o ciclo de Krebs. Então, senhores, antes de falar do ciclo de Krebs, dá uma relembrada aqui no processo de glicólise. Lembrando que a glicólise é um processo que vai ocorrer no citoplasma da célula e é basicamente a quebra da glicose. Isso porque a energia que a gente adquire está entre as ligações nos carbonos. Cada vez que a gente quebra uma ligação, ocorre a liberação de energia. E a glicólise é o processo que vai iniciar essa liberação de energia. E se você reparar aqui no final, quando a gente tem 2 moléculas de piruvato, eu acabo gerando 4 moléculas de ATP. Lembrando que no saldo final a gente tem apenas 2 ATPs, porque 2 ATPs são usados no início do processo. Lembrando que a gente também gera aqui 2 moléculas de NAD, e o NAD vai ser utilizado lá no final do processo para nossa produção energética. Lembrando que esse processo ocorre no citoplasma da célula. Então, estamos aqui no citoplasma da célula, a glicólise vai ocorrer por aqui. Após a quebra da glicólise e formação das 2 moléculas de piruvato, essas moléculas vão ser direcionadas aqui para dentro da mitocôndria. E aqui nessa região, chamada de matriz mitocondrial, vai ocorrer toda a mágica. E como curiosidade, o ciclo de Krebs também é chamado de ciclo do ácido cítrico. E ele recebeu esse nome de ciclo de Krebs, na verdade, foi uma homenagem ao seu descobridor, ao seu idealizador. Ele se chamava Hans Krebs, e ele era um bioquímico alemão que descobriu esse processo, que listou esse processo. E esse processo só lhe rendeu um prêmiozinho Nobel em 1953 em Fisiologia e Medicina. O cara não era brinquedo não, o cara era bom. A gente vai reparar que no ciclo de Krebs a gente não vai formar muitas moléculas de ATP, a gente não vai formar muita energia. Na verdade, o ciclo vai servir para transferir a energia química que está contida nos piruvatos formados na glicose, para assim, lá no final de todos os processos, a gente pegar toda essa energia e gerar ATP. Aqui eu só quero gerar NADH, eu quero gerar muitas moléculas de NADH para poderem ser utilizadas no final do processo. E agora eu vou te mostrar de forma simples o que ocorre durante esse ciclo. Inicialmente a gente tem aquelas moléculas de piruvato que foram direcionadas para dentro da mitocôndria. Na entrada ocorre um rompimento e uma ligação é desfeita. Com isso eu tenho liberação de carbono em forma de gás. Eu tenho liberação de um gás carbônico. E se você reparar, eu liberei gás carbônico, quebrei ligação. Então o que vai ocorrer? Liberação de prótons de hidrogênio e elétrons. Com isso eu tenho as moléculas de NAD
eu tenho uma moléculazinha aqui, ó, de NAD, e ele vai fazer a captura tanto desse hidrogênio quanto desse elétron. E vou ter uma nova molécula chamada de acetil já na matriz. E essa molécula de acetil vai se juntar com uma coenzima chamada de coenzima A, que é uma molécula orgânica, mais uma enzima. Agora que o ciclo de Krebs vai começar. A partir do momento que foi formado o acetil, chamado também de acetil-CoA, ele vai se ligar a essa molécula chamada de ácido oxalacético, que é uma molécula com 4 carbonos. A partir do momento que essa molécula de 4 carbonos se liga a essa molécula de 2 carbonos, a molécula de acetil-CoA sai fora e formamos uma nova molécula chamada de ácido cítrico. Já vou falar para você não precisar decorar nomes. Eu só estou mostrando como ocorre o processo. Então aqui a gente tem uma molécula de 6 carbonos. Lembrando que eu quero sempre quebrar as ligações para retirar tanto os hidrogênios quanto os elétrons. Então, por ação enzimática, vai ocorrer sim a quebra e liberação de um carbono, e toda vez que libera-se o gás carbônico, o que acontece? Aparece o NAD e vai capturar o elétron que foi liberado. Ó, causei um rompimento aqui. Se eu romper, tanto o hidrogênio quanto o elétron vão escapar. Quando eles escapam, vem a molécula de NAD e vai fazer a captura tanto desse hidrogênio quanto desse elétron. E já que eu rompi aqui a ligação, acabei ficando com uma molécula com 5 carbonos. Minha intenção é sempre reduzir para poder retirar um máximo de energia. Com ação enzimática, novamente, uma molécula de carbono é eliminada, uma molécula de CO2. Houve liberação tanto de hidrogênio quanto de elétrons. E quem vai aparecer? Isso mesmo, o NAD vai aparecer e vai capturar tanto o hidrogênio quanto o elétron. E agora a gente tem uma molécula de 4 carbonos, que é muito estável. Lembrando que a gente tem fósforo inorgânico proveniente da alimentação e ele pode se juntar a essas moléculas. Só que cada vez que eu tenho um fósforo inorgânico junto com uma molécula, eu tenho algumas moléculas que podem fazer a captura desse fósforo inorgânico a fim de produzir energia. E é isso que vai acontecer aqui. Eu tenho uma molécula de GDP, que é muito parecido com aquela molécula de ADP. O que muda aqui é que, nesse caso do GDP, é uma guanina e no ADP é uma adenina. Essa molécula de GDP pode fazer o sequestro desse fosfato e formar uma molécula de GTP, que mais tarde pode ser convertida em uma molécula de ATP e assim formar energia. Conforme ocorre o sequestro dessa molécula, desse fosfato, ocorre também a liberação de, adivinha, isso mesmo, hidrogênio e elétrons. Então, mais uma vez, entra o NAD e vai fazer a captura tanto desses hidrogênios quanto desse elétron. Porém, aparece uma nova molécula também, um tal de FAD. Não sei se tu lembra, mas o FAD também é derivado de uma vitamina, da vitamina B2. E ele também vai fazer a captura de hidrogênio e elétrons. E basicamente o que vai diferenciar o FAD do NAD é que o FAD ele carrega elétrons menos energizados. E aqui a gente volta para o início do ciclo. O que eu quero que tu entenda é que esse ciclo serviu não para eu formar ATP. Forma ATP? Sim. Mas a grande intenção dele é formar moléculas de NADH, porque esse NADH vai ser utilizado no nosso último processo. Então aqui, fazendo uma conta rápida, nesse processo de ciclo de Krebs, eu formei 1, 2, 3, 4 NADH. Beleza? Tu vai falar, beleza, professor, mas aqui no cantinho tu botou 8. Sim, coloquei 8 porque são 2 moléculas de ácido pirúvico.
Isso aqui está acontecendo em uma, na outra vai acontecer o mesmo processo, então eu somo tudo. No final, eu tenho 8 moléculas de NADH sendo geradas, eu tenho 2 moléculas de FAD H sendo geradas, e tenho liberação de 6 moléculas de gás carbônico. Tenho 1 aqui, tenho 2 e tenho aqui a terceira molécula. Essas 3 de um ácido pirúvico e mais 3 de um outro ácido pirúvico. E aqui eu tenho a geração também, no saldo final, de 2 moléculas de ATP. Uma nesse ácido pirúvico e a outra no outro ácido pirúvico. E só uma curiosidade aqui. Lembra da nossa ventilação pulmonar? Normalmente as pessoas até confundem, porque acham que entra oxigênio e sai gás carbônico. Na verdade, o gás carbônico que a gente elimina, ele está aqui. É exatamente esse gás que está sendo eliminado no ciclo de Krebs. Quando você inspira e expira, na expiração, o gás carbônico que sai é esse aqui. Esse gás carbônico veio da sua alimentação, ele veio de um carboidrato, foi liberado aqui durante o ciclo de Krebs, ele sai da mitocôndria, passa pelo citoplasma, é jogado na tua corrente sanguínea, vai para o seu pulmão e assim é eliminado. Então, mais uma vez, só para a gente dar uma recapitulada. Eu tenho o ácido pirúvico, que é enviado para dentro da mitocôndria. Aí lá na matriz mitocondrial, durante a entrada, ocorre a liberação de um gás carbônico. Se eu libero o gás carbônico, eu também libero hidrogênio e elétron. Vem uma molécula de NAD e faz a captura desse hidrogênio e desse elétron. Uma coenzima A consegue se unir a essa nova molécula de 2 carbonos, formando uma molécula de acetil. Essa molécula de acetil se junta a essa molécula de 4 carbonos, chamado de ácido oxalacético. Ele já está presente dentro da mitocôndria. Com isso, a coenzima A sai fora, ela sai do processo. Eu gero uma molécula de 6 carbonos que é fracionada. E a cada momento que ela vai perdendo o gás carbônico, ela também vai perdendo hidrogênios e elétron. Então, moléculas de NAD fazem a captura tanto desses hidrogênios quanto desse elétron. Aqui no final do processo eu tenho uma molécula de FAD+, que também vai fazer a captura desse hidrogênio e desses elétrons para serem enviados para o final do processo e assim a gente produzir energia. Uma outra coisa, a partir desse momento aqui, que eu já tenho 4 carbonos, eu deixo de perder gás carbônico. Eu tenho aqui, no início do processo ou no final do processo, uma molécula de 4 carbonos. Ela ganha carbonos e no final ela está novamente com os 4 carbonos. E tá aí a importância do ciclo de Krebs. Ele vai gerar muitas moléculas de NADH e FADH para o final do processo nós produzirmos energia. Então, senhores, esse foi o nosso ciclo de Krebs. Se você não entendeu alguma coisa, vem de chat, não esquece do plantão de dúvidas. Não se esquece também de se inscrever no canal, de dar aquele joinha maroto e ativar, badalar esse sino para você ficar por dentro de tudo o que eu posto. No mais, desejo tudo de bom e tchau!